Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês, pela participação de todos. E nós estamos hoje aqui continuando uma série que começamos domingo passado. Vamos falar um pouquinho sobre família. Mas a partir de hoje eu vou afunilar meus temas para falar sobre masculinidade. Ok? Esse é um tema meio complexo, porém necessário. E eu quero cumprimentar os nossos irmãos e amigos que nos veem, que nos ouvem pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube, acompanhando aí o canal da igreja. Deus abençoe você que está aí na sua sala. Se você é adventista, eu gostaria mais que você estivesse aqui na igreja. Mas aqueles que não vieram por alguma razão, eu espero que Deus os abençoe e peço que Deus os fortaleça, os ajude, os ilumine, que a palavra de Deus seja forte na tua vida, aí onde você está. Amém? Deus seja louvado por tudo. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Deus querido, a voz é minha, mas a palavra é tua. E eu te rogo, Senhor, que a palavra possa ser poderosa no coração dos ouvintes, de maneira que essa temática venha nos impactar, nos fazer refletir e nos melhorar como teus servos. Ilumina e abençoe a vida de cada um de nós, tanto homens quanto mulheres, crianças, juvenis, adolescentes e jovens, que todos possamos ser impactados pela tua palavra, para crescimento, para santificação, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. O texto vai aparecer na tela, mas nós vamos abrir a Bíblia. 1 Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Vamos começar a falar hoje sobre ser homem, seja homem. Reflexões sobre a verdadeira masculinidade. A palavra de Deus diz no livro de 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz da seguinte maneira: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, quais foram as ordens? Vamos ler juntos. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. O rei Davi reinou 40 anos. E agora, de acordo com a cronologia bíblica, ele estava com 70 anos de idade. E como ele foi um homem de muitas lutas, de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas atividades, de muitas guerras, de muitas batalhas, agora os anos pesaram sobre ele. E ele estava cansado, estava envelhecido. Davi teve muitos filhos, mas ele escolheu um sucessor. E o seu sucessor foi Salomão. E agora então, no momento da sua velhice, do seu envelhecimento, Salomão senta no trono. De certa forma, acabou se tornando corregente por alguns anos, ou por algum tempo, não sabemos quanto tempo. E agora então, uma das últimas palavras de Davi para seu filho é: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Aí ele encoraja Salomão. E ele diz assim: coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. No ano 155, para ser mais preciso, no dia 23 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo, aconteceu um episódio muito interessante na história do cristianismo. Um homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna, que é conhecido na história eclesiástica como um homem consagrado, um homem dedicado. Os historiadores dizem que Policarpo foi discípulo de João, ou um dos discípulos de João, Policarpo. Agora ele estava retirado numa fazenda, na casa de um amigo seu, e ele estava orando. E Policarpo tinha uma influência tremenda, ele era um pregador do evangelho. Ele tinha uma igreja, ele tinha uma congregação. O púlpito de Policarpo era forte, como deve ser forte o púlpito de todas as igrejas cristãs.
O púlpito tem que ser forte para denunciar o pecado, o púlpito tem que ser forte para denunciar o mal, o púlpito tem que ser forte para chamar o pecado pelo nome, o púlpito tem que ser forte para ensinar a igreja, o púlpito precisa ser um lugar onde a congregação é alimentada. Policarpo era uma ameaça no Império Romano. Por quê? Porque ele era corajoso, ele falava a verdade, ele dizia o que precisava ser dito. E então, uma guarnição romana foi enviada para prender Policarpo. E Policarpo pregava abertamente que Jesus é o Senhor. Mas o mundo era dominado por César. Todos faziam continência para César. Todos reverenciavam o imperador. Agora então, Policarpo recebe aquela guarnição romana. E quando ele recebeu aqueles soldados, ele os tratou bem, pediu que eles entrassem, que jantassem com ele, e depois ele foi conduzido de volta para Esmirna. O procônsul que prendeu Policarpo, que o recebeu, tinha um afeto por ele ser um ancião já de 86 anos, e aquele homem disse para ele o seguinte: Policarpo, negue Jesus, afirme César. Negue Jesus e afirme César. Ele foi um discípulo de João. Ele já havia lido o Apocalipse. E é interessante que no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10 e 11, exatamente na mensagem dirigida para a igreja de Esmirna, onde Policarpo era pastor, está escrito assim: não temas as coisas e a provação que virá sobre o mundo. Não temas a provação pela qual tu tens que passar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse foi o legado de João. Essa foi a profecia de João para a igreja de Esmirna, onde agora Policarpo era o pastor. E agora eu imagino que Policarpo tinha a mensagem bíblica na sua cabeça. Ele não ia na igreja simplesmente, ele não lia a Bíblia de forma aleatória. Ele entendia, ele se aprofundava, ele absorvia a palavra de Deus. E agora, irmãos, com essa teologia no coração, Policarpo é levado diante de um anfiteatro romano. Era muito comum em todas as cidades romanas ter um anfiteatro, onde eram feitos os espetáculos, onde os crentes eram jogados. E agora, irmãos, quando Policarpo foi diante daquela multidão ensandecida, sequiosa de sangue, dominada pelo diabo, eles começaram a gritar: soltem os leões. A história diz que naquele momento, Policarpo ouviu uma voz no seu ouvido, que era uma voz que soava mais alto do que o clamor da multidão. E a voz que Policarpo ouvia dizia o quê? Repitam comigo: seja forte, Policarpo, seja homem. Seja homem. Em outras palavras, não se acovarde. Não se acovarde diante da morte. Seja homem, seja homem. Será que a necessidade de falarmos sobre ser homem? Será que o mundo necessita de homens? Como é que se faz um homem? Como se forma um homem? Em 1744, a escola de William Mary enviou uma mensagem para alguns chefes tribais nativos americanos, e eles estavam oferecendo bolsas de estudo, dizendo assim: enviem para nós uma dúzia dos vossos jovens, para que nós possamos educá-los. Era uma oferta interessante, mas o chefe polidamente declinou da oferta com a seguinte réplica. Olha que coisa interessante. Em 1744, e aquele chefe tribal respondeu como? Ele respondeu dizendo assim: vários de nossos jovens, anteriormente criados nas escolas do norte, foram instruídos em todas as vossas ciências. Mas quando eles voltaram para nós, eram péssimos corredores, ignorantes quanto às formas de viver na floresta, inaptos para suportar o frio ou a fome,
sabiam nada sobre construir um abrigo, caçar um cervo ou matar um inimigo. Falavam nossa língua incorretamente e, portanto, eles eram inadequados para ser caçadores, guerreiros ou conselheiros. Eles eram bons para nada. Eles eram bons para nada. Sabedoria indígena, né? Sabedoria indígena. Bons para nada. Aí o chefe então mandou uma oferta para eles. E ele disse assim: se os cavalheiros da Virgínia nos enviarem 12 dos seus filhos, nós cuidaremos da sua educação, os instruiremos em tudo que sabemos e os faremos homens. Os faremos homens. Então, queridos, diante dessa asseveração muito sábia, Mark Batterson escreveu um livro muito interessante chamado Play the Man. E ele diz aí na página 10, temos aprendido sobre vários tipos de conhecimentos, mas eu temo que estejamos esquecendo como formar homens. Temo que estamos nos esquecendo como ser homem. Como ser homem. Como ser homem. Por isso, a mensageira do Senhor Ellen White diz o que, irmãos? Vamos ler juntos? A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 56 e página 57. Agora, queridos, será que a citação de Ellen White faz algum sentido na atualidade? Será que faz algum sentido? Estamos vivendo um momento onde a masculinidade está em crise. Eu quero crer que talvez de amanhã em diante, quando esse sermão estiver na internet, eu vou receber meia dúzia de críticas. E eu nem me assustaria se fosse até ameaçado de morte. Não me assustaria. E por quê? Vou contar uma rápida história para vocês. Nos Estados Unidos, uma professora de Direito na Universidade de Yale, ela escreveu um livro intitulado O Grito de Guerra da Mãe Tigre. E nesse livro ela denuncia a forma como os americanos têm criado seus filhos. Essa forma liberal, essa forma não me toque, essa forma onde as crianças se tornaram senhores dos seus pais, essa forma onde invertemos a pirâmide da estrutura social e praticamente atribuímos responsabilidade para quem não tem responsabilidade. E essa mulher então escreveu um artigo que, no ver dos americanos, com sua mentalidade, em alguns contextos, ultraliberal, o artigo foi ofensivo, porque ela dizia no seu artigo assim: minhas filhas têm hora para levantar, elas têm hora para ir para a escola, elas têm hora para ver televisão, elas têm hora para ir para a aula de música, elas têm hora para ir para a escola de esporte, e elas seguem uma rígida disciplina. E ela disse assim: eu dito as regras. Eu dito as regras. Na mesma semana, essa mulher recebeu um monte de e-mails insultando, xingando, criticando, e até ameaça de morte veio. Por quê? Porque ela estava estabelecendo regras para a sua casa. Regras na educação das suas filhas, que eram excelentes estudantes, que eram meninas destacadas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs: a masculinidade está em crise. Há quase 20 anos atrás eu li um artigo dizendo que a sexualidade do século XXI seria bissexualidade.
Um autor americano escreveu um livro sobre a geração atual, cujo título é Uma Geração de Covardes. Recentemente foi lançado um livro aí chamado Geração Dopamina. Eu tenho um livro de um autor lá, que eu esqueci o nome agora, A Geração Artificial, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro. Nós, às vezes, nos vangloriamos dizendo assim, as facilidades têm acontecido, o conhecimento foi democratizado, nós temos acesso a uma revolução industrial, nós temos mandado o homem à lua, nós temos feito isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu quero dizer que cada dia que passa, a fibra moral diminui. Cada dia que passa, o homem não entende mais o que é ser homem. A masculinidade está em baixa, os homens estão confusos, há muitos desafios, e eu quero dizer uma coisa para vocês, o papel masculino está em declínio. O papel masculino está em declínio. Há uma série espanhola que foi lançada aí recentemente, e o nome da série se chama Macho Alfa. É uma série engraçada, porque lá são 4 amigos e nenhum deles sabe como ser homem direito. Se ele é homem de uma forma, é criticado. Se tenta uma outra abordagem, vem crítica, ele é bombardeado. Nós estamos vivendo um momento onde a imagem do homem está sendo vulgarizada, está sendo tratada com leviandade. Os homens estão perdendo a coragem de se levantar e dizer assim, eu sou homem, homem macho. Falar isso parece que é um insulto. Nós nos calamos diante de tantas ideologias, de tantas invencionices, e isso traz uma preocupação. O papel masculino está em declínio. Há um ataque intencional, irmãos, aos papéis de homem e mulher. Há um ataque intencional. Nesses 2 livros, As Fontes do Self, desse filósofo canadense chamado Charles Taylor. Ele faz uma avaliação histórica desde 1500 e alguma coisa, e ele vai falando sobre as revoluções filosóficas e sociais, e de certa forma na reconstrução social para a implementação da identidade atual do homem, o self. E este livro aqui, de Carl Trueman, que Rosildo me deu de presente, esse aqui. The Rise and Triumph of the Modern Self. O surgimento e o triunfo do self moderno. Esse professor de história, Carl Trueman, é um teólogo também. Ele faz uma avaliação da história, desde o começo. Ele passa pelas ideologias de Jean-Jacques Rousseau. Ele chega no existencialismo. Ele vai mostrando os resultados do iluminismo, até chegar na atualidade, na identidade do homem atual. E qual é a identidade do homem atual? O homem já quase não sabe o que é. Eu falo desse construto social. E é interessante que nesse livro ele também vai falando sobre a sexualização da identidade, essa revolução que aconteceu a partir da psicologia de Freud. A sexualização da revolução. E agora, querido, o último momento que nós estamos vivendo dentro dessa revolução se chama a politização da sexualidade. A politização. A sexualidade se tornou um assunto político. É tema de debate. Virou tema ideológico. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando nós falamos dentro da igreja sobre direita e esquerda, isso aqui gera confusão, por causa dos crentes que não sabem nem o que é direita e nem esquerda. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos os movimentos anti-Deus, eles tendem a destruir aquilo que Deus criou. Inclusive, a identidade do ser humano que carrega em si a imagem e semelhança de quem? De Deus. Isso é programado.
Isso é programado. Eu recomendo os irmãos que leiam, que estudem mais. História, Bíblia. Conheçam os fundamentos daquilo que é ensinado na universidade. Não bebam de forma tão rápida aquilo que está sendo ensinado, se você não sabe o teor, a origem, a fonte, a ideologia, o ensinamento, a filosofia por trás. Nós precisamos ser um povo sábio e inteligente no que se trata da Bíblia. Então, existe hoje uma tensão muito grande sobre a expectativa cultural do que é um homem. Há uma expectativa cultural. Mas, queridos, eu quero dizer que nós precisamos ter inteligência para entender a tensão e fazer a diferenciação entre o hardwiring, que é a fiação, eu diria que é a imagem de Deus em nós, e o programa, o software, que são as expectativas sociais. Eu quero dizer, irmão e irmã, que o evangelho ele é contracultural. E existem alguns aspectos que não dá para aceitar as expectativas culturais. Não dá. Nós precisamos compreender que, querendo ou não querendo, haverá momentos cruciais na nossa vida e na nossa história, onde ou nos posicionamos ao lado de um claro, assim diz o Senhor, ou nós seremos levados por essa enxurrada de filosofias fétidas e podres que nos cercam. E que, infelizmente, algumas pessoas ainda defendem, até dentro da igreja, por ignorância, eu quero crer. E dentro desse contexto, irmãos, o papel da masculinidade, da feminilidade, precisam ter o seu devido lugar, conforme a palavra de Deus nos orienta. Amém? Conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, queridos, precisamos estar atentos. E aí vem uma pergunta que é importante. Que tipo de homens a igreja está gerando? Isso aqui é um lugar de formação. A igreja é um lugar de formação. Nós temos um departamento infantil. Nós temos um clube de aventureiros. Um clube de desbravadores. Nós temos uma classe de jovens. E nós precisamos fazer uma pergunta como homens, como líderes. Que tipo de homens nós estamos formando? Que tipo de homens? Sabem, no meio dessa bagunça toda, eu quero apresentar para vocês 2 referenciais de masculinidade. O primeiro Adão, e sobre o primeiro Adão a palavra de Deus diz da seguinte forma: também disse Deus, façamos o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o que, irmãos? Domínio. Tenha ele domínio sobre o que? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o que, gente? O homem, à sua imagem, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. A palavra homem aí, ela é aplicada para o homem e a mulher. É a humanidade. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. A imagem de Deus. Você não foi criado à imagem de um animal. Você não foi criado à imagem de uma árvore. Deus estabeleceu o padrão. Deus criou um padrão para o casamento. Deus criou um padrão para a sexualidade. Deus estabeleceu valores, estabeleceu princípios. Vocês já pararam para observar que toda luta ideológica, quando o assunto é gênero, em primeiro lugar começa a brigar contra os valores judaico-cristãos?
O grande desejo de Satanás é tirar esse livro da jogada. Eu tenho um livro que eu comprei recentemente, eu ainda vou pregar sobre ele aqui, escrito por um indiano. E a proposta desse livro é: como a Bíblia tornou o mundo ocidental aquilo que ele é hoje. Eu diria assim, o mundo não seria nada como nós conhecemos hoje, se não fosse a influência deste livro. No entanto, você percebe como o diabo tem lutado atentamente e tem batalhado com tenacidade para que esse livro seja tirado de circulação, para que ele seja reformulado, para que ele seja reinterpretado. Então, queridos, nós precisamos compreender que Deus estabeleceu um padrão para o homem, um padrão para a mulher. O segundo modelo que eu apresento para vocês, irmãos, homens desta igreja, é o segundo Adão. Romanos 5,14 diz que Jesus é o segundo Adão. Agora o verso que nós vamos ler juntos, por favor, leiam comigo João 19, verso 5. Vamos ler bem forte. Vamos lá? Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, que ele disse: eis o homem. Eis o homem. Que declaração bonita, né? Vamos entender isso. No capítulo 11, 55 de João, Caifás, sem querer e sem se dar conta, ele profetiza dizendo assim: é necessário que um homem morra pela nação. Agora, Jesus está preso. E a fala de Pilatos é como se estivesse dizendo para todos: olha, o homem do qual Caifás falou está aqui. Eis o homem. Eis o homem. Mas há um pouquinho mais. Nesse devocional aí, escrito por servo aqui, lá na página 338, está escrito da seguinte forma, quando eu falo sobre João 19, verso 5. William Barclay nos informa que Pilatos empregou a palavra ali no grego, é hoantropos, que é o termo que usam os gregos para se referir a um ser humano. Hoantropos. Mas pouco tempo depois, os pensadores gregos empregavam o mesmo termo para falar de quem, gente? Do homem celestial, do homem ideal, perfeito, o modelo de quê? Modelo de humanidade. Modelo de humanidade. Sempre é certo que, seja o que for que digamos ou deixemos de dizer a respeito de Jesus, seu absoluto heroísmo não tem comparação. Aqui temos, na verdade, o que, gente? Um homem. Jesus é apaixonante como homem. Você que vai casar um dia, viu, Luca? Olhe para Jesus como seu modelo. Vocês que já estão envelhecendo, olhem para Jesus como modelo. Você que está criando uma criança, olhe para Jesus como modelo. Vocês que são jovens, recém-casados, vocês que estão namorando, eu quero dizer uma coisa para os homens da minha igreja: não se espelhe em atores de Hollywood, e muito menos da Globo. Olhem para Jesus. Jesus é o verdadeiro homem. Ele é o modelo. Ah, mas Jesus não foi casado. Foi, ele casou com essa igreja. A hombridade de Jesus está mais além do que muito mais além do que um relacionamento conjugal. E vejam bem, por que Jesus é o homem modelo? Jesus é o homem modelo. Diante do sofrimento, pôde manter tanta serenidade, porque não está em desespero. Olha que homem. Diante do sofrimento, ele pôde manter tanta serenidade, porque não está em desespero. Diante de tantas acusações falsas, não abre a boca para se defender, porque tem certeza de quem? De quem é. Você percebe a profundidade disso? Diante de tantas acusações, ele não abre a boca para se defender, porque ele tem certeza de quem? De quem é. O que é isso? Identidade. Identidade. Diante de tanta zombaria,
não se abala, porque nunca viveu de aplausos, nem à procura deles. Diante de tamanha solidão, não chora nem reclama, porque olha a presença de quem? Do Pai. Diante da insanidade e ferocidade da multidão, permanece como? Calmo, porque entende que eles não sabem o que fazem. Jesus foi o homem mais homem que já pisou em cima dessa terra. Eu vou citar um exemplo só para vocês. Quando eu cito aí que Jesus não se exaspera com as provocações, irmãos, quando nós somos provocados, esse é o momento de maior provação de um homem. Sabe por quê? E quando alguém pisa no nosso calo, qual é a vontade? De revidar. Revidar. E eu vou dizer uma coisa que pode mudar o seu conceito sobre masculinidade. Homens seguros de si não precisam provar nada para ninguém. E homens seguros de si, eles são serenos, eles não entram na provocação. Sabe por quê? Porque ninguém está pedindo que eles reajam de forma violenta. Foi isso que Jesus fez, ele deixou um modelo de hombridade. Quando você entra na pilha dos outros, você se expõe. Para satisfazer quem? A tua suposta necessidade de provar que você é homem. Quando na verdade ser homem é quando você tem controle de si. Olha que coisa profunda e interessante, não é? Que coisa extraordinária. Jesus foi um homem sem igual. Jesus é um estudo de contrastes. Ele é o Cordeiro de Deus, ao mesmo tempo que é o leão da tribo de Judá. Ele é manso e suave, mas ser manso e suave não significa ser fraco. Ele era resistente como os pregos que o furaram, mas ele era capaz de chorar como fez diante de Jerusalém. Ele é a definição plena do que é masculinidade e identidade. Na Idade Média as pessoas pintavam Jesus assim com aquela cara afeminada. Não, irmãos. Jesus era um homem forte, que tinha músculos, porque ele era carpinteiro. Entendeu? Quando ele pegou esse chicote aí para expulsar os vendilhões do templo, dava para perceber a força dele, a ira. Ao mesmo tempo que ele conseguia ser suave, ele conseguia ser forte. Jesus caminhava, colocava qualquer soldado das forças especiais no bolso, porque as caminhadas dele não eram de 30 quilômetros, eram de 80. Entenderam? Jesus sabia o que era passar fome, perder sono, ao mesmo tempo que ele sabia o que era pescar. Ele sabia nadar. A palavra de Deus diz que ele ensinou os seus discípulos a serem pescadores de homens. Amém? Mas não foi apenas pescadores de homens. Jesus ensinou os seus discípulos a ser homens de verdade. E eu quero concluir contando para vocês uma história interessante. Recentemente os ecologistas criaram uma nova palavra. Essa palavra em inglês é rewilding, que significa renaturalização. Renaturalização. E para contextualizar, o que eu vou contar para vocês, nos Estados Unidos tem um parque muito bonito, chamado Yellowstone National Park. E em 1995, depois de um hiato de 70 anos, eles colocaram um lobo cinza de novo lá em Yellowstone. Haviam tirado, porque consideravam que o lobo era uma ameaça. Depois de 70 anos de intervalo, eles colocaram lá de volta o lobo cinza. E aí os cientistas esperavam que houvesse uma revolução, uma mudança. Mas a onda de cascata, da cascata trófica, surpreendeu pelo tamanho. O que aconteceu? A presença dos lobos mudou o padrão comportamental de outras espécies selvagens. Ao matarem os coiotes, coelhos e ratos se multiplicaram. Aos coelhos e ratos se multiplicarem, isso atraiu falcões. Isso trouxe doninhas e raposas. Como não havia predadores, os cervos se multiplicaram de tal forma
que eles começaram a comer a vegetação de forma exagerada. E isso acabou trazendo uma ameaça para a flora. Mas o novo padrão equilibrou fauna e flora por causa da presença do lobo cinza. Em 6 anos, algumas árvores quintuplicaram o crescimento. E, em consequência, as aves foram atraídas para elas e começou a haver cantos de novos pássaros naquele lugar. Vales que estavam nus foram reflorestados. Riachos pararam de ser assoreados. Por quê? Porque os castores começaram a construir seus diques, e os castores são excelentes engenheiros da natureza. Em função dessas construções, os ratos almiscarados também vieram patos, peixes, anfíbios. E a conclusão é, os lobos trouxeram o quê? Mudanças. Os lobos trouxeram mudanças. Precisamos de lobos? Não. E de homens? Sim. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se curvem, que não se comprem, homens que não se vendam, homens que sejam fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. E eu quero então, irmãos, apresentar para vocês uma coisa que vocês poderiam me perguntar. Pastor, o senhor falou de ser homem, mas como ser homem? Como ser homem? Quais são as características de um homem segundo Deus? Eu quero apresentar para vocês um currículo das virtudes do homem verdadeiro. Primeira, amor resistente. Segunda, a maravilha infantil ou o deslumbramento infantil. Terceira, vontade poderosa. Quarta, paixão crua. Quinta, coragem verdadeira. Sexto, visão clara. Coragem moral, a sétima. Nós vamos falar sobre cada um desses temas nos próximos sermões, para que nós possamos entender o que é ser homem de verdade. Quais são as características que podem mudar o mundo, que podem mudar a sociedade. E eu quero terminar dizendo para vocês, contar um pouquinho da história desse homem chamado James Garfield. Ele foi escolhido para ser presidente dos Estados Unidos sem estar concorrendo. Ele serviu como presidente por 200 dias antes de ser baleado em 1881, em 2 de julho de 1881. Ele também era o ministro ordenado do Evangelho. A campanha dele para ser presidente dos Estados Unidos foi uma campanha tímida, uma campanha muito tímida. Mas ele ganhou assim mesmo. Ele ganhou. Por quê? Como? Um homem que não buscava ser presidente acabou na Casa Branca. Como? Uma decisão na sua juventude pode ser a resposta. Qual foi a decisão dele? Palavras de James Garfield. Ele disse assim: eu pretendo ser um homem. E se eu for bem sucedido nisto, eu terei o quê? Sucesso? Sucesso em tudo. Eu terei sucesso em tudo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, terminando aqui, que nós não precisamos apenas ser homens. Nós precisamos ser homens de Deus. Homens de Deus. Homens de Deus. E para nós sermos homens de Deus, nós precisamos ter uma semelhança grande com Jesus. A vida de Jesus foi uma vida inóspita, uma vida no deserto, uma vida dura, uma vida difícil. Uma vida difícil. Eu quero dizer que um homem precisa ter algumas habilidades, mas acima de tudo ele precisa ter habilidades morais e espirituais. Mas eu, na minha experiência, como conselheiro, como palestrante de casais, como terapeuta familiar, de vez em quando eu me deparo com mulheres que dizem assim: meu marido não sabe trocar uma lâmpada. Eu conheço homens que quem troca o óleo do carro é a mulher. Não é que isso defina a masculinidade, não é isso. Mas um homem precisa assumir o seu papel de homem, de líder dentro de casa.
O homem precisa saber acampar. Como eu contei lá no começo a história do chefe tribal, né? O homem precisa saber construir um abrigo. O homem precisa aprender a ter resistência para a fome, para o frio. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ellen White diz que nos últimos dias nós precisamos ter uma fé que suporte o quê? A espera, o cansaço, o calor, a fome, a demora, a incerteza. Em outras palavras, você quer ser um homem forte? Passe pelo deserto. Porque lá no deserto, nós aprendemos sobre o que nós somos capazes de fazer, mas acima de tudo, nós aprendemos o que Deus é capaz de fazer por nós. Todos os homens da Bíblia que foram para o deserto, eles voltaram lá como melhores homens, mas acima de tudo voltaram como homens de Deus. Homens de Deus. Precisamos desse tipo de homem na igreja, sim ou não? Agora eu pergunto, se nós tivermos mais homens parecidos com Jesus, podemos causar um impacto na sociedade, como os lobos causaram em Yellowstone, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro, irmãos. Claro. Se na sociedade tivesse homens de verdade, não haveria tanto feminicídio. Se na sociedade houvesse homens seguros de si, com uma sexualidade saudável, não haveria estupro de crianças, nem de vulneráveis. Não é? Sim ou não? Se o homem tivesse assumindo mais o seu papel de pai, nós não teríamos tantos adolescentes aí desorientados e sem saber de nada sobre a vida. Então eu quero propor a vocês, homens e mulheres da minha igreja, especialmente para os homens, sejam homens. Homens segundo Deus. Homens que olham para o modelo. Qual modelo? Jesus Cristo. Homens que olham para o modelo Jesus Cristo. E eu tenho certeza que nós teremos uma sociedade melhor, impactante. Sabe por quê? Porque homens fortes criam tempos melhores. A nossa sociedade está um lixo. Nós olhamos para a política do nosso país. É difícil a gente achar alguém que a gente possa dizer assim, esse é um homem de verdade, em quem eu posso confiar. Essa é a sensação que eu tenho. E eu tenho a impressão que não é apenas uma sensação, eu acho que essa é a realidade do nosso país. Nós temos uma crise de liderança por falta de homens de valores, homens verdadeiros. Nós precisamos nos levantar como homens de Deus para mudar esse quadro. A partir de onde? A partir daqui, em nome de Jesus. Pai que habita nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor nos chamou para ser homens segundo o seu coração. Há uma crise social, ó Deus, o mundo está em decadência, a identidade do homem está sendo destruída, o seu papel social tem sido colocado em profundos questionamentos e tem estado sob profundos ataques. Mas eu quero te rogar, ó Deus, que os homens da tua igreja, os homens que tu chamaste, que eles possam ter a firmeza de Jesus e ao mesmo tempo a sensibilidade do Senhor, que possam ter a sabedoria para ensinar, mas a humildade para aprender, que possamos olhar para Jesus e que no seu comportamento, no seu padrão, no seu modelo, possamos ter o padrão que nós precisamos copiar e seguir, para que tenhamos um mundo melhor, uma sociedade melhor, famílias melhores. Quando o caráter de Cristo for refletido na humanidade, nós teremos, ó Deus, perfeição. E nós te pedimos que, como homens que conhecem a tua palavra, que o mundo não seja a nossa referência, mas que a pessoa de Cristo seja a norma de caráter para cada um de nós. Eu aproveito, ó Deus, para colocar James e Jussiara em tuas mãos. E te louvo, ó Deus, pela forma bonita como James e Jussiara têm organizado a sua família. E é muito gratificante ver suas filhas envolvidas no sacerdócio da música. E eu te peço, ó Deus, que abençoe-os, guarde-os, proteja-os,
para que eles não estejam na igreja por tradição, mas acima de tudo por amor e paixão pela verdade. Que os próximos anos de vida conjugal deles possam ser muito mais abençoados e saborosos do que tem sido até aqui. Toma-os, consagra-os e fortaleça-os, como também a cada um de nós. É o que nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizemos amém e amém e amém.